Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nesta quarta semana, o título geral é Graça, Verdade e Glória. O título da segunda-feira, o tabernáculo de Deus entre os homens. O versículo, João 1,14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado por ter se tornado carne, por ter habitado entre nós. E obrigado, pois hoje o Senhor está dentro de nós e podemos desfrutar graça, verdade e ver a sua glória. E através da tua palavra, Senhor, que é a tua própria pessoa, que nós desfrutamos o que o Senhor é, o que o Senhor tem. Por isso, nesse dia, nós te rogamos, fala conosco, Senhor, que a tua palavra, cheia de espírito, cheia de vida, transforme o nosso ser, nos tornando a habitação adequada ao Senhor, a habitação que o Senhor quer, a habitação de Deus no Espírito. Não queremos viver, Senhor, para nós mesmos, para as nossas coisas. Queremos ser fiéis, úteis a Ti, queremos Te servir de maneira que Te agrada. Por isso, humildemente, Senhor, nós Te rogamos que a Tua palavra continue entrando em nossos corações, frutificando, nos trazendo a Tua pessoa, nos trazendo a Tua vontade. Nosso coração, Senhor, é de obedecer a Tua palavra, mas somos tão falhos, tão infiéis, tão incrédulos. Precisamos de Ti, Senhor, a graça, a verdade, para que através do Senhor nós possamos então realizar a Tua obra, o Teu serviço de acordo com a Tua vontade. A Tua palavra é o que faz a obra, Senhor, por isso enche-nos nesse dia com a Tua palavra. Obrigado, amado Senhor, obrigado por ser sempre para nós cheio de misericórdia, cheio de graça. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós lemos aqui o versículo 14 do capítulo 1 de João. Eu gostaria de começar essa segunda-feira lendo na página 57, o segundo parágrafo. Veja, como mencionado acima, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, habitou entre os homens. Em grego, o verbo habitar possui o mesmo radical do substantivo tabernáculo. A palavra tabernáculo em grego é skene e o verbo habitar é skeno. Assim, poderíamos traduzir o verbo habitar nessa porção para tabernacular, ou ainda para a expressão armar tabernáculo. Isso revela que o plano de Deus, ao fazer Cristo tornar-se um homem, é suprir-nos com sua vida. É a palavra que gera vida, e assim o resultado é edificação. Esse é o motivo pelo qual utilizamos o tema Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Tudo começa com a palavra, que em movimento produz vida e edificação no corpo de Cristo, o qual é o tabernáculo de Deus com os homens. Então, você já vê a figura, irmãos, da habitação de Deus no Antigo Testamento, primeiramente com o tabernáculo, depois com o templo. Você vê o Senhor Jesus, ou quando ele olha para o templo e ele diz aos discípulos: destruí esse templo, né? E em 3 dias eu o reedificarei. E as pessoas, irmãos, elas não entenderam isso. Inclusive isso se tornou uma acusação contra o Senhor por parte dos sacerdotes, enfim, quando eles o julgavam. Mas na verdade, irmãos, o que o Senhor queria dizer é que a verdadeira habitação de Deus é o seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E o Senhor o edificaria após a sua morte e ressurreição. Por isso ele diz: você pode destruir esse santuário, esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. E o que o Senhor construiu é a verdadeira habitação de Deus no Espírito. O corpo de Cristo, a igreja. Veja o próximo parágrafo. No capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia de Jerusalém traduz assim o versículo 3. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia:
eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. A expressão Deus com eles é um nome composto. Isso revela que após Deus trabalhar a palavra da vida em nós, seremos plenamente sua habitação. Nesse momento, Deus não será mais o mesmo, ele será Deus com os homens. Isso não é maravilhoso? Então, vejam, irmãos, é importante, nós entendermos isso. O Senhor Jesus, ele recebeu do Pai duas grandes incumbências. Alguns entendem que o serviço do Senhor acaba no momento em que ele morre, na sua morte na cruz. Mas esse é a primeira incumbência do Senhor Jesus como Cristo. Então ele se tornou um homem, ele viveu nessa terra, ele sabe o que é ser um homem, ele teve um viver perfeito e ele morreu pelos nossos pecados, para, derramando o seu sangue, pagar o preço pelos nossos pecados. Então a nossa redenção vem pelo sangue de Cristo. Aí na sua ressurreição, por isso que Paulo diz que ele se tornou o Espírito que dá vida, porque na sua ressurreição começa, irmãos, quando ele ascende, na verdade, começa a sua segunda incumbência, não menos importante, que é edificar a igreja. Sem que a primeira incumbência fosse realizada, a sua morte na cruz, o Senhor não conseguiria realizar a segunda incumbência, a segunda missão, que é edificar a igreja, que é edificar uma casa, uma habitação para o Pai no Espírito. Então hoje, irmãos, nós estamos sendo edificados. É o que Paulo fala no livro de Efésios. Então, por exemplo, nos versículos 20 e 22 do capítulo 2, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. Preste atenção nessa expressão, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, hoje o Senhor ele está realizando essa edificação. E veja, há uma diferença quando o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo e Cristo Jesus. Isso está relacionado à obra, à missão do Senhor Jesus. Então você pode notar, por exemplo, em Romanos, Paulo ele diz: Paulo, versículo 1, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, ele vai falar principalmente a respeito da obra do Senhor Jesus como Cristo, da obra de redenção. Então é Jesus Cristo, mas após a sua ressurreição, ele também passa a ser conhecido como Cristo Jesus. E aí veja, tanto nos livros de Efésios, quanto nos livros de Colossenses, que são livros que falam da edificação da igreja, do corpo de Cristo, Paulo, ele diz, olha, Colossenses 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Perceba? Aí vê em Efésios a mesma coisa. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E por que isso, irmãos? Porque, infelizmente, hoje, muitos cristãos focam na primeira missão do Senhor. Então, quer dizer assim, eu recebi a salvação. E olha que maravilhoso. Então, não preciso mais me preocupar com nada. Eu posso viver a minha vida. Mas se esquecem que o Senhor ainda continua trabalhando. Que até o final, a obra que o Senhor tem diante do Pai para realizar é a edificação da igreja. E para isso, irmãos, o que o apóstolo Pedro diz? Que nós somos pedras que vivem. Veja, 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Então, o Senhor Jesus, irmãos, ele não terminou a sua obra. Ele ainda é a pedra que vive. E olha, veja, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E nós, também vós mesmos, como pedras que vivem.
sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Então veja, casa espiritual, o que nós lemos em Efésios 2, 22, 21, 22, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E se há um santuário, então há sacerdotes. Veja, irmãos, ao mesmo tempo, nós somos as pedras, mas também nós somos os sacerdotes, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E quando você pula e vai para Efésios 4, novamente você vê a questão da obra, da edificação do corpo de Cristo. E ali Paulo ele mostra que Deus concedeu homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para que todos pudessem, para que esses homens dons pudessem ajudar a todos a desempenhar a sua função, a realizarem a obra do ministério. Qual que é a obra do ministério? O ministério do Novo Testamento, irmãos, é para a edificação do corpo de Cristo. A obra do ministério é para a edificação do corpo de Cristo. E quando você fala em edificação, novamente você vê os dois aspectos da obra do Senhor Jesus. Por quê? Primeiramente, quando nós vamos às ruas, nós levamos o Evangelho de Deus às pessoas. Nós pregamos o Evangelho. E as pessoas recebem a obra de Jesus Cristo, elas recebem a salvação. Mas nós também não vamos só para que elas recebam a salvação. O nosso intuito é que elas sejam também trazidas para que nós juntos vivamos essa realidade. A realidade de sermos edificados juntos, veja aqui, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, isso é a razão do nosso viver, da nossa existência. É cooperarmos com o Senhor, sendo trabalhados por Ele, por meio da sua palavra, algo que é extremamente importante, irmãos. Talvez eu até não tenha tocado com tanta importância, é a questão da palavra. A palavra traz a vida. O edifício de Deus ele não é construído de uma forma religiosa, de uma forma simplesmente com doutrinas, com certo e errado. O edifício de Deus é construído, é edificado pela palavra de Deus, que é cheia de espírito e vida. Por isso, então, quando nós estamos estudando o Evangelho, os escritos de João, o tema é palavra, vida e edificação. A palavra traz-nos a vida, e a vida que gera, irmãos, a edificação que Deus quer. Deus não quer mais algo morto, como, por exemplo, um templo. Não, o que Deus quer é algo vivo, é algo orgânico. E também na nossa adoração a Deus, irmãos, quando nós vamos a uma reunião, quando nós estamos servindo ao Senhor, nos aspectos da nossa vida, o que o Senhor quer? Ele quer algo orgânico. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele por amá-lo. Nós contatemos a sua palavra, nós pregamos o Evangelho, nós o servamos por amá-lo. E muitas vezes, irmão, nós servimos ao Senhor com as segundas intenções. Se você está servindo o Senhor, você ama o Senhor, não importa onde você esteja servindo, você pode estar servindo no pior lugar, no melhor lugar, você está servindo para o Senhor, porque você ama o Senhor. É esse coração que o Senhor busca. E esse coração, irmãos, é gerado em nós através da palavra, que traz a vida, e esse coração traz também a edificação. É isso que Deus está buscando hoje. Os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas vejam, não é eu vou adorar em espírito e em verdade na minha casa, sozinho, apartado dos outros. Não. Se você pensa assim, você não entendeu essa segunda parte da missão que o Pai incumbiu ao Filho, que é a edificação da igreja. Sozinho você não é edificado. Por isso é tão importante, irmãos, nós juntamente, como diz aqui o versículo 22 de Efésios 2, nós estarmos juntamente edificados, sendo edificados.